Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. São Paulo treina com portões fechados no Uruguai e terá força máxima, veja relacionados. Tricolor treina no centro de treinamento de Luís Soares e não conta com o atacante Eric. O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Nacional, do Uruguai. A partida de ida das oitavas de final da Comebol Libertadores será disputada nesta quinta-feira, às 19 horas, de Brasília, no Estádio Parque Central. O técnico Luiz Zubeldia comandou uma atividade nesta quarta-feira com portões fechados, como de costume, no Uruguai. O treino foi realizado no CT de Luís Soares, e o São Paulo terá força máxima para o jogo. O atacante, hoje no Inter Miami, usou as redes sociais para agradecer pela visita. A comissão técnica comandou um coletivo de 11 contra 11 seguido de um ensaio de bolas paradas. Por fim, houve um complemento de finalizações. O tricolor deve entrar em campo com Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Bobadilla, Lucas, Luciano e Ferreira, Caleri. Depois do treinamento, a delegação do São Paulo foi recebida no hotel em que está hospedada por alguns torcedores. Antes da atividade, diversos tricolores haviam ido ao local para tietar jogadores, que pararam para fotos e autógrafos. Ao todo, 3.300 ingressos foram disponibilizados para os torcedores do São Paulo no Gran Parque Central. Até o fim da tarde, 1.500 haviam sido comercializados. Um novo desfalque para o tricolor é o atacante Eric, que ficou em São Paulo para exames de imagem na parte posterior da coxa direita, mas não teve lesão muscular diagnosticada. Boletim médico. Fora da viagem do São Paulo, Eric não tem lesão detectada. Atacante é desfalque na Libertadores e segue como dúvida para o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Principal ausência do São Paulo na viagem a Montevidéu, onde o time enfrenta o Nacional pela Comebol Libertadores. Eric ficou no Brasil para a realização de um exame de imagem, que não apontou lesão muscular. Ele seguirá em tratamento no CT da Barra Funda e, neste momento, segue como dúvida para o clássico de domingo contra o Palmeiras, no Allianz Parque pelo Brasileirão. O atacante reclamou de um incômodo na parte anterior da coxa direita e, por precaução, foi retirado da viagem. Assim, Zubeldia convocou o meia Rodriguinho para a lista dos 25 atletas, 2 serão cortados do banco. Além de Eric, ficaram no Brasil o lateral direito Igor Vinícius, que foi preservado dos últimos 3 jogos para evitar lesão muscular, mas que já treina no campo com os colegas, e Galopo, já recuperado de dores no pé. O argentino pode voltar contra o Palmeiras. O atacante Juan, que terá sua saída antecipada do São Paulo, ficou no Brasil e aguarda apenas a sinalização da diretoria em relação ao pagamento do Southampton para viajar à Turquia. Ele jogará pelo Göztepe. Cicatriz na testa marca Bobadilla. Cada vez que olhar no espelho, lembrarei que joguei no São Paulo. Meio-campista de 23 anos teve apagão após choque de cabeça com o jogador do Talleres e não se lembra de nada. Ao GE, ele detalha a relação com o Brasil desde criança, com o pai jogador. O Morumbi expulsava em 29 de maio, na noite de segundo maior público registrado pelo São Paulo em 2024. Na vitória por 2-0 contra o Talleres pela Comebol Libertadores, mais de 56 mil pessoas registraram na memória os gols de Lucas e Luciano. O volante Bobadilla estava em campo, foi titular, mas não se lembra de nada. Aos 33 minutos do primeiro tempo, ele e Juan Portilla tiveram um choque de cabeça no meio-campo. O paraguaio foi atendido, mas voltou ao jogo. O São Paulo abriu o placar com Lucas, de pênalti. No segundo tempo, Bobadilla deu lugar a Luiz Gustavo aos 28 minutos. Pouco depois, Luciano definiria o placar em favor do tricolor. Fatos que foram apagados da memória do meio-campista. Eu não lembro do jogo, não me lembro de nada do jogo. Só me lembro até o golpe, mas o que aconteceu no jogo, o gol do Lucas eu não lembro, só vi pelos vídeos, diz ele, que agora convive com uma cicatriz no meio da testa, que vem ganhando tratamento estético para ficar menos evidente. Essa marca vai ficar para sempre na minha vida, então cada vez que eu olhar no espelho, vou me lembrar que eu fui jogador do São Paulo, que joguei a Libertadores, que fiz gol aqui. Isso para mim é o que mais importa. O que fica é o que você faz e o que você conquista, isso é o mais gratificante. Nesta entrevista exclusiva ao GE, a primeira do paraguaio desde que chegou ao Brasil, o atleta de 23 anos lembra o período em que viveu no Brasil ainda na adolescência junto do pai, o ex-goleiro Aldo Bobadilla. Conta o que aprendeu sendo filho de um jogador de seleção e se declara ao São Paulo. Acho que foi uma das melhores decisões da minha vida vir para cá, destacou o jogador,
que acumula 24 partidas e 2 gols marcados em sua primeira temporada. Veja a íntegra da entrevista. Uma das suas cenas mais marcantes neste início de trajetória no São Paulo é o seu choro na conquista da Supercopa, no Mineirão, num jogo que você nem tinha jogado. O que foi esse choro? Cara, na verdade eu não sei, eu não sou um cara de muitas. Eu não tenho nenhum vídeo chorando no meu time passado, Cerro Porteño, nem quando saímos campeões. É uma sensação que eu tive aqui. Quando o Rafa pegou o pênalti e a gente começou a correr, foi tudo muito rápido, sabe? Chegar aqui e já ser campeão, ter um primeiro jogo em um time grande como São Paulo. A torcida estava lá do nosso lado também, cantando, todo mundo feliz. Acho que foi uma emoção muito grande que eu não consegui controlar. Aí comecei a chorar, mas de felicidade, de alegria, de agradecimento a Deus também pela oportunidade. Acho que foi uma das melhores decisões vir para cá. Como tem sido sua adaptação ao Brasil? Eu já me lembrava muito daqui porque morei em São Paulo quando era criança, tinha 9 anos, em 2010, então muita coisa como a comida e o idioma, eu já estava acostumado. Já estou falando bem português, compreendo tudo. A única coisa que é difícil aqui é o trânsito, tudo é muito longe. O que você lembra dessa época? Seu pai tinha vindo ao Brasil para jogar pelo Corinthians, né? A gente morava em um condomínio. Eu ia para a escola das 7 horas às 14 horas, às vezes ia para o treino com ele, jogava bola com os meninos do condomínio, ainda falo com eles, fiz amizade. Mas a gente só morou por 4 meses no Brasil, foi um período curto. Lembro de olhar os treinos, tinha Roberto Carlos treinando falta, Ronaldo treinando pênalti, era legal. Meu pai dizia que o Roberto Carlos chutava muito forte, muito bem. Ele marcava gol olímpico, essas coisas também. Nota da redação. Aldo Bobadilla chegou ao Corinthians em julho e deixou o clube no início de dezembro de 2010 sem nem estrear. Partiu para o Olímpia, do Paraguai, e parou em 2012. E como foi para você crescer sendo filho de um jogador de futebol? Seu pai jogou no Boca Juniors, foi goleiro da seleção do Paraguai por muitos anos. Tomei como uma motivação. Ter comigo um cara que jogou futebol, que sabe o que é jogar em time grande. Para mim, facilitou um pouco algumas coisas, algumas tomadas de decisão para me ajudar a chegar no profissional. Ele sempre fala sobre o treinamento, o cuidado pessoal que é importante. Agradeço muito pelos conselhos que ele me deu. Você não ter o apoio da família deve ser difícil. Mas é uma pressão grande também, porque ele lá no Paraguai ele conquistou 2 classificações para a Copa do Mundo, e a gente já faz 14 anos que não vai para um Mundial, então é uma pressão. A seleção é uma pressão, mas eu tomo como uma pressão boa. Acho que na próxima Copa poderemos ir. E é verdade que seu pai tem guardada uma camisa que trocou com Rogério Ceni? Sim, ele tem um quarto onde tem todas as coisas que ele guarda, né? As camisas. Ele era capitão, então tem as coisas que trocam os capitães do jogo, flâmulas, tem uma do São Paulo, e tem essa camisa do Rogério que tem os números 0 e 1. Eu também troco camisas, agora que jogamos contra Grêmio, Botafogo, Palmeiras e Corinthians eu troquei com os paraguaios. Temos um grupo onde falamos, estão o Vilazanti, os 2 Romeros, Ângel e Oscar, o Gustavo Gomes, o Isidro Pita, Cuiabá. Nota da redação. A camisa de Rogério Ceni foi trocada por Aldo Bobadilla no ano 2000, num duelo entre Cerro Porteño e São Paulo pela Copa Mercosul. O ex-goleiro contou a história ao G. Você chegou ao São Paulo em janeiro após um bom ano no Cerro Porteño, em que fez 11 gols em 48 jogos. O que acha que fez o clube ter interesse no seu futebol? Não sei, quando eles me contrataram, falaram que estavam procurando um segundo volante, mas que tivesse também a característica de jogar de primeiro em várias posições, e que fosse um cara jovem. Acho que o jogo que fiz contra o Palmeiras no Morumbi me marcou, porque jogar neste estádio e fazer gol, fazer uma boa partida para eles, diretoria do São Paulo, foi uma coisa boa. Não é fácil de jogar no Morumbi, acho que isso me ajudou muito também para vir para cá. Nota da redação. Em abril de 2023, o Cerro perdeu para o Palmeiras por 2-1 jogando no Morumbi pela Conmebol Libertadores, mas Bobadilla marcou um gol de cabeça. Hoje você tem formado uma dupla de volantes no 4-2-3-1. Como tem se sentido? Brasileirão nem pensar? São Paulo desiste de Alex Sandro, que segue focado na Europa. Clube não vai tentar avançar por contratação de lateral esquerdo no mercado da bola, jogador ainda tem predileção pela Europa. O São Paulo desistiu da contratação de Alex Sandro no mercado da bola, como soube a Gol. Depois de um período de conversas, a diretoria decidiu retirar a proposta pelo lateral esquerdo de 33 anos nesta janela de transferências.
O jogador, que está livre no mercado da bola desde que deixou a Juventus da Itália em junho deste ano, ainda tem preferência pelo futebol europeu. No entanto, não tem uma proposta convincente para o futuro da carreira no continente. A diretoria são paulina contava com a predileção do atleta em caso de retorno ao Brasil, onde defendeu o Atlético PR e Santos. Entretanto, não foi o suficiente para chegar a um acordo com o atleta. Mais de um integrante da cúpula disse a Gol que as negociações estão encerradas.